assisti as 2 adaptações de He-Man e os Mestres do Universo pela primeira vez. Apesar de ter crescido assistindo a animação, né, do He-Man e os Mestres do Universo, de 1982, eu nunca tinha assistido a adaptação cinematográfica. Acho que provavelmente passou a noite quando eu era pequena demais para ver filme até mais tarde. E como meus irmãos mais velhos não curtiram, eu acho que acabei desinteressando. E aí mesmo em reprises na sessão da tarde, etc., eu acabei nunca assistindo. Agora, aproveitando a nova adaptação, eu resolvi dar uma conferida. É curioso perceber que as 2 versões live actions de Mestres do Universo, a de 1987, dirigida por Gary Goddard, e a nova de 2026, dirigida por Travis Knight, embora sigam caminhos diferentes, terminam meio que errando no mesmo ponto. Ambas parecem desconfortáveis com a essência da animação clássica, uma série infantil. Eu sou a Adri e aqui no Cultura Pop a Rigor a gente fala de cinema, de música e às vezes dá uns pitacos aí sobre a sociedade que a gente vive. Eternia era um mundo vibrante, povoado por guerreiros musculosos, com nomes absurdos, criaturas estranhas, tecnologias impossíveis, magia e um senso constante de descoberta. Havia um humor bobinho, aventura leve e lições lúdicas. Era um universo criado para estimular a imaginação de uma criança e sua compreensão do que é certo e do que é errado. Uma espécie de fábula oitentista para encantar os corações das crianças da época. O filme de 1987, estrelado por Dolph Lundgren, toma uma direção oposta. A trama acompanha He-Man enfrentando o Esqueleto, que conquista o castelo de Grayskull e obriga o herói e seus aliados a fugirem para a Terra, utilizando uma chave dimensional criada por Gildor, que é um anãozinho lá inventado para o filme. Provavelmente por razões orçamentárias, né? O filme é da Canon, que no mesmo ano lança ainda Superman 4, A Busca pela Paz. Em grande parte da trama, a Eternia é abandonada, se passando em uma pequena cidade americana, onde He-Man se alia a 2 jovens humanos e passa a maior parte do tempo tentando recuperar a tal chave, enquanto é perseguido pelos soldados do Esqueleto. Apesar de ainda ser um filme de aventura levinho e tal, o filme se leva a sério demais, especialmente para um filme de fantasia lançado em pleno anos 80, um período em que o cinema popular costumava ser mais extravagante, colorido e bem-humorado. Falta cor, falta senso de aventura e principalmente falta diversão. A decisão de transferir a maior parte da narrativa para a Terra reduz drasticamente o potencial do universo de Eternia. Em vez de explorarmos um mundo fantástico repleto de aliados e inimigos memoráveis, acompanhamos um grupo reduzido de personagens, He-Man, Mentor, Teela, né, Homem-Fera, Maligna, andando ali por estacionamentos, becos, casas suburbanas em busca de um objeto mágico. É um tédio. A versão de 2026 parece, assim, à primeira vista, tentar corrigir esses problemas, né? O filme é mais colorido, passa mais tempo em Eternia e demonstra maior preocupação em recriar visualmente o universo da franquia, mas falha de outras maneiras. Assim como em 1987, Esqueleto derrota as forças do bem e domina Eternia. Para proteger o príncipe Adam e os segredos do castelo de Grayskull, a feiticeira, né, vivida aqui pela Morena Baccarin com uma fantasia muito feia, envia, né, o menino e a espada do poder para a Terra. Na queda ali na Terra, eles acabam sendo separados. O Adam cresce entre os humanos, tendo seu passado em Eternia tratado apenas como uma fantasia em que ninguém acredita. O arco do personagem gira em torno de ganhar confiança para finalmente se tornar o campeão que a Eternia precisa. Talvez ali em uma tentativa, né, de criar uma identificação, né, entre o herói e o espectador. Mas na prática essa parte da narrativa é extremamente rasa. O filme pouco aborda, né, pouco se aprofunda, né, em como era a vida do Adam na Terra. A gente não sabe direito se ele foi adotado, se ele viveu no orfanato, né? Em caso dele ter sido adotado, quem eram os pais dele, que vínculos ele construiu com a Terra. Nada disso é explorado. A Terra existe ali como um prólogo de apresentação do personagem, um mecanismo para reproduzir um arco de desenvolvimento, né, de autoconfiança bem genérico, que não tem ali realmente nenhum peso dramático. Essa versão também tem mais humor do que ali a dos anos 80, mas é aquele humor Marvel, né? Ele tenta constantemente, né, equilibrar, né, heroísmo, discursos sobre os sentimentos e os traumas do personagem,
grandes conversas supostamente emocionais, né, mas que são chatíssimas, com piadas ali frequentes, né, piadas sempre quebrando, né, partes mais sérias da narrativa, né, e piadas bem fracas. O resultado é, como a maior parte dos filmes de super-herói hoje em dia, um tom assim, bastante instável. Aquela cara mesmo de filme genérico de super-herói, né? O humor do filme, inclusive, funciona assim como um mecanismo de autoproteção, como se o filme tivesse medo de como o público vai encarar as bobices ali que vem da animação. Isso fica evidente na questão dos nomes dos personagens, né? O filme faz uma brincadeira dizendo que os nomes, né, como Mandíbula, Fisto, Ariete, seriam apelidos, né, criados pelo Adam quando criança, né, porque ele não se lembrava ali dos nomes verdadeiros desses guerreiros. Só que esses nomes verdadeiros nunca são revelados. A piada existe apenas para sinalizar para o público, né? Olha, a gente sabe que esses nomes são meio bobos, meio infantis, né? Em vez de justamente abraçar essa natureza infantil do He-Man, né? O filme tenta se distanciar dela, tratando, né, o material original com uma certa ironia defensiva, né? É como se dissesse assim, é meio ridículo, mas vamos manter assim porque é dessa forma que vocês conhecem os personagens. E esse problema também afeta o Esqueleto, interpretado pelo Jared Leto. No filme de 1987, né, o Esqueleto era vivido pelo Frank Langella, aquele vilão bem típico, assim, bem sério, né, passando longe ali daquele fanfarrão hilário que a gente conhece da animação. Na nova versão ele ganha mais humor, né, porém continua ali sendo apresentado como uma figura aterrorizante, né? Inclusive os seus capangas, né, ali como a Maligna e tal, vivem com medo dele, né? Uma coisa que no desenho, né, nunca aconteceu, o Esqueleto sempre foi meio patético. Os que tinham medo dele é porque eram mais patéticos ainda. E a Maligna, por exemplo, nunca respeitou ele realmente. Ainda na versão de 2026, né, a escolha, né, de aplicar um efeito pesado ali sobre a voz do ator acaba exatamente prejudicando esse lado cômico do personagem, né, que aparece ali em alguns momentos. A voz, sabe, parece voz do Sentinela dos X-Men, tornando as falas muito menos expressivas e dificultando que o humor funcione realmente. Definitivamente eu não sou, assim, nenhuma fã do Jared Leto, mas a questão do efeito, né, sobre a voz, né, ele já está caracterizado como esqueleto, né, com maquiagem. A questão do efeito sobre a voz acaba que arruinando mesmo a performance. That's it. I finished. Of course, my lord. When I raise my fist like that, I'm done. Outro ponto é que ambas as adaptações desperdiçam, né, um enorme elenco de aliados e inimigos dos Mestres do Universo, que sempre foi rica, né, em personagens visualmente marcantes e imediatamente reconhecíveis, mas as duas adaptações preferem criar figuras genéricas ou reduzir drasticamente a importância do elenco clássico. Pô, como é que nenhum dos filmes faz uso de personagens como o Aquático, Gorpo, né, o Dragão Granamir? Fora isso, né, os personagens que chegam a ser utilizados passam longe, né, da personalidade e do carisma da animação. Eu sei, né, a adaptação não tem nenhuma obrigação, né, de reproduzir aspectos da obra original. Só que é tão maçante, né, você vê elementos bacanas da animação sendo substituído por outros elementos mais genéricos, mais sem graça. Né? Do Esqueleto eu já falei, né, no filme dos anos 80, né, a gente pode salvar ali a elegância e o olhar marcante ali da Meg Foster como Maligna. A nova versão, né, interpretada pela Alison Brie é bem mais esquecível. Do outro lado do novo filme a gente pode salvar ali o carisma da Camila Mendes como a Attila, né, que se destaca. Né, ali nos anos 80 a Attila da Chelsea Field é legalzinha também, mas tem bem menos espaço no filme. Os He-Mans, eu gosto do Dolph, né, tenho simpatia, mas o He-Man no filme dos anos 80 é muito, muito apático, muito sem personalidade. Uma questão mesmo de como o filme coloca o personagem, né? Eu acho que
o Dolph Lundgren, pensando ali nos fortões dos anos 80. Então, uma escolha melhor do que o Dolph Lundgren só se fosse o Schwarzenegger, que, além de tudo, tem um time cômico, né, que se fosse uma adaptação fiel à animação funcionaria muito bem, né? Mas, enfim, o problema não é a escolha do Dolph Lundgren, é que o He-Man no filme é muito sem personalidade. O do novo filme, eu não vou tentar pronunciar o nome do ator, mas o do novo filme é bem tonto e meio irritante, assim, também não curti. Aliás, né, nenhuma das duas versões utiliza aquela dinâmica Superman craque quente que tem na animação, né, do Adam esconder a identidade de He-Man. Na versão oitentista não há o Adam, né, só o He-Man. Na nova não há identidade secreta, apesar de, em um certo momento, por alguma razão que ninguém pode explicar, o Adam começa a se transformar escondido. Bom, continuando com os personagens, né, o Mentor de 1987, interpretado por John Cypher, apagado, sabe? O único traço de personalidade que ele tem tá sempre com fome, também não sei porquê. Enfim, a versão nova, né, o Idris Elba, o Mentor, ele se torna alcoólatra depois do fracasso ali no início do filme, ele é meio traumatizado com Mandíbula. Quando, né, a gente imaginar que o Mandíbula ia traumatizar alguém. É outro arco, assim, é um arco de redenção também muito mal desenvolvido. O Homem-Fera e a Feiticeira também aparecem aí em ambas as adaptações, mas em versões bem fracas também, bem apagadas. O resto do Bando do Mal, lá nos anos 80, consiste em uns esquisitos fantasiados lá e uns soldados que parece que saíram lá da Estrela da Morte do Star Wars. O filme de 2026 chega a utilizar alguns outros personagens, mas em pontas, assim, né? Não tem relevância nenhuma na trama. É só pra dizer que tá lá. Em resumo, né, os dois filmes se afastam do material original, né? A versão de 2026 tenta compensar isso com alguns momentos de fanservice, como a aparição do corpo, né, com o tradicional conselho do dia e a utilização da música tema da série. Mas esses momentos funcionam mais como um aceno nostálgico, né, do que como uma verdadeira incorporação assim, do espírito da animação. O desenho do He-Man, né, do Mestre do Universo, nunca pedia desculpas assim, por ser um mundo de absurdo, de castelos mágicos, né? Ele simplesmente acreditava, né, naquele universo e convidava o espectador, né, o público, a brincar junto. Né? O filme de 87 torna o He-Man mais mundano, né, quase sem Eternia e seus seres mágicos. O de 2026 tem uma Eternia em neon, né, mas meio que constrangido, né, pela infantilidade e ingenuidade do material original. Né? Nenhum deles chega a tocar o prazer da aventura, da imaginação e do exagero lúdico da animação.